Atenção, o evento já vai começar. Então, sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias, senhoras e senhores. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Ao contar as histórias das pessoas que contribuíram para a nossa comunidade e entidade, destacamos suas realizações e fortalecemos o senso de identidade e orgulho da nossa cidade. Com essa narrativa, damos boas-vindas ao Francisco de Assis Spiandorello, que é administrador, professor, advogado e político caxiense, que logo mais contará sua história inspiradora, uma trajetória de incentivo ao empreendedorismo na Serra Gaúcha. Confiram nos telões as marcas patrocinadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje é com a Pavos. A cervejaria Pavos, localizada no interior de Caxias do Sul, no roteiro do Vale Trentino, é uma excelente opção para quem deseja aproveitar a natureza, degustando cervejas premiadas e vivenciando uma experiência cultural única. O pátio, abençoado pelo padroeiro de uma das igrejas mais antigas de Caxias do Sul, está instalado numa casa datada de 1800 para saborear boas cervejas e apreciar uma gastronomia de qualidade. Siga a Pavos Braçaria e visite este lugar encantador. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Muito bom dia, nosso prefeito de Caxias do Sul, Adilaude Domênico, vereador Edson Nespolo, que representa a Câmara de Vereadores, palestrante do dia de hoje, Francisco de Assis Spiandorello, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar conosco em mais uma segunda-feira. Nós recebemos aqui e damos início a mais uma edição da nossa série Histórias Inspiradoras, que tem como objetivo valorizar trajetórias que marcaram a vida comunitária, a vida social, a vida econômica e política da nossa cidade e da Serra Gaúcha. Muito obrigado, Gelson. Edson, querido, desculpa. Eu disse Edson Nespolo, já te promovi a vice-prefeito, perdão. Edson da Rosa, representando a nossa Câmara de Vereadores. Obrigado pela compreensão, Edson. Então, hoje nós temos o privilégio de receber aqui uma personalidade que faz parte da história política, comunitária e social da nossa Caxias do Sul. Francisco de Assis Spiandorello. O nosso Chico Spiandorello. Pensar no Chico é vislumbrar alguém
que de alguma forma articulou ou esteve presente na cena política de Caxias do Sul nos últimos 50 anos. Nascido em 23 de agosto de 1943, lá no bairro de Lourdes, o nosso convidado reúne uma caminhada plural, construída a partir de diferentes frentes de atuação. Ele é contabilista, é bancário, é administrador, professor, advogado, empreendedor e gestor. O Spiandorello soma experiências que vão muito além da carreira política, que é, sem dúvida, muito marcante. Exerceu 4 mandatos como vereador em Caxias do Sul, presidindo, inclusive, a Câmara por 3 oportunidades. Foi deputado estadual por 2 mandatos, além de secretário em diferentes áreas da administração municipal, foi vice-prefeito e também prefeito em exercício de Caxias. Além dessas características, é impossível não reconhecer que ele é um marqueteiro intuitivo incrível, capaz de comunicar ideias e inspirar pessoas, muitas vezes abrindo caminhos para que os mais jovens ingressem e permaneçam até hoje na vida pública e na vida política. Muitos que têm a marca do Chico na sua formação são hoje renomadas lideranças aqui da cidade. O Chico, e me permita essa intimidade, meu amigo, é reconhecido por ter mantido, ao longo de seus mais de 80 anos de vida, uma trajetória pública íntegra, sempre fiel aos seus princípios. E o mais admirável, o Chico da Caixa de décadas atrás é o mesmo Chico de hoje. Uma pessoa simples, acessível e, principalmente, apaixonado pela sua cidade. O tema que ele compartilha conosco nesta edição, uma trajetória de incentivo ao empreendedorismo na Serra Gaúcha, reflete toda a sua atuação, que sempre esteve voltada a estimular iniciativas que fortalecem a economia e a nossa comunidade. Antes, porém, de lhe passarmos a palavra para a sua palestra, nós não podemos deixar de registrar a realização de um evento que marcou o último sábado, a escolha da rainha e das princesas da nossa Festa Nacional da Uva, edição 2026. Foi uma noite de celebração que mostrou mais uma vez a grandeza e a relevância da nossa Festa da Uva. Nós queremos parabenizar a comissão comunitária, que conduziu o evento com excelência. E, claro, a corte que foi escolhida, que já se mostrou engajada, harmônica e representativa da essência da Festa da Uva. Temos na Rainha Elisa e nas princesas Júlia e Letícia a síntese da beleza e da representatividade da nossa festa. Cumprimentos também ao corpo de jurados pela postura e pela responsabilidade. E, além deles, as nossas embaixatrizes pela dedicação, pela elegância em suas participações. Elas agora são partes da festa e ajudarão muito na sua divulgação. De forma também muito especial, nós queremos enaltecer todas aquelas entidades que apresentaram as suas candidatas. Nós sabemos perfeitamente o envolvimento que esse processo exige e o quanto isso fortalece a festa e a nossa comunidade. A eles também o nosso reconhecimento e o nosso respeito. Muito obrigado e uma boa RA a todos nós. Hoje, na vitrine RA, temos a participação da nossa associada APS Equipamentos. A empresa distribuidora autorizada da Gerac do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, para a venda de grupos de geradores e sistemas de energia, entregando a solução completa para o seu negócio. Situada na cidade de Canoas, com filial em Chapecó, Santa Catarina. A empresa organizou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador de hoje.
O ganhador é Anderson Pacheco Cancian. Isso? Ele é do Banrisul. Parabéns. Tu retira teu brinde, então, no espaço associado no final da RA. Senhoras e senhores, na última sexta-feira aconteceu o ato simbólico que marcou o início da construção do monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema de raízes fortes a horizontes infinitos, o monumento será edificado na Praça da Estação, em Caxias do Sul. Uma obra que reverencia o legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana, fundamental para a construção da identidade da nossa cidade e do nosso estado. Assim que convida você que ainda não tem seu nome, sua marca ou sua empresa neste ato histórico para que faça parte. Ao final da palestra, teremos painel de perguntas. Você pode acessar o QR Code que está disponível nos telões ou também em sua mesa. E para falar mais sobre a sua história de vida, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Francisco Spiandorello. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero que as minhas primeiras palavras sejam de saudação a todos que honram a minha presença, especialmente agradecer as palavras do presidente desta casa, que até me entregou um cartãozinho aqui, que eu vou guardar, que é o Celestino Oscar Louro. Cumprimentar e agradecer a presença do prefeito de Caxias, Adilode Domênico, ao representante da Câmara de Vereadores, o Edson da Rosa. Nós somos colegas na Câmara e é uma honra tê-lo aqui, representando a casa. Um amigo também de longa data. E o João Ues, que está aqui, e que representa uma geração que trabalhou comigo lá na Câmara, na Prefeitura. Eu vi o Michel e eu vi o vereador Bressan. Vi também aqui a presença do que estava conosco, Fábio Vanem. Eu estava olhando onde estava. Obrigado. Ter memória é muito bom. Mas eu fui convidado, e para mim é uma surpresa, colega de Assembleia Suzin, eu ter que falar sobre mim, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu, na minha vida inteira, falei dos outros, de bem. Agora chegou a minha vez de falar um pouquinho e contar a minha história. Eu quero... tem que passar aqui. Eu quero dizer que eu me considero, acima de tudo, um caxiense. Alguém que tem o seu nome ligado a essa cidade. E Caxias do Sul é uma cidade vitoriosa, é uma cidade de conquista, desde 1875, quando os nossos pioneiros aqui estiveram. E quero iniciar com um agradecimento muito grande aos que vieram até aqui, aos que incentivaram a presença, como o meu amigo Rodrigo Postiglione, que semeou com os amigos que estavam aqui presentes, viu, Bis? É importante ter essas amizades. E também agradecer a presença, porque eu tenho que ter referências. Algumas pessoas... Eu fiz a faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais na minha época.
E depois eu fiz a faculdade de administração. Alguns aproveitaram bem. A Analice Carrer foi colega, também foi colega desta casa, que esteve junto conosco, o Gelson Dalberto. Então, isso me anima que eu possa falar alguma coisa a meu respeito. Eu sou filho de Martim Francisco Spiandorello, meu pai, operário metalúrgico, 44 anos. Ele trabalhou na metalúrgica Abramo Eberle e foi um grande esportista. Em 1935, ele foi o primeiro goleiro do Flamenguinho, que depois se tornou Flamengo e que hoje é o Ser Caxias. Ele era um atleta. Já vi que alguns vibraram aí. Eu só não segui a paixão dele pelo Caxias, pelo Flamengo. Eu sou do Juventude, mas tinha que equilibrar em casa, né? E ele trabalhou esse período todo, 44 anos, 4 meses e 4 dias na metalúrgica Abramo Eberle. A minha mãe era professora, Líbera Candiago Spiandorello, que tinha uma base muito firme, muito profunda. Sou neto de Ângelo Spiandorello e Rosa Franzini Spiandorello, italianos que vieram para cá. Inicialmente se estabeleceram em São Paulo, depois foram para Buenos Aires e voltaram para Caxias do Sul. Aqui se firmaram. E os meus avós colocam aqui, tem o nome de Francisco Candiago. E a minha avó era Giovana Candiago. Ocorre que o meu avô Francisco, ele foi um pioneiro, ele era um empreendedor. A primeira fábrica de erva mates que houve em Caxias, em 1928, foi feita por ele e pelo Pierucini, que estabeleceram aqui, então, a primeira ervateira que se tem conhecimento. Por quê? Porque a residência dele ficava na hoje Rua Conselheiro Dantas. A Conselheiro Dantas é que recebia toda a imigração lusa, que vinha de cima da serra, que vinha de Torres, da Terra de Areia, passava por aí. E todos eles tinham o hábito, gostavam de chimarrão. Então criaram a primeira fábrica de erva mate nessa época. E também eu quero mencionar aqui que eu sou o mais velho, deixa eu ver se está, o mais velho de 6 irmãos. A família minha são 4 irmãs. Eu tenho a presença aqui de 2, a Maria Joana e a Lélia Maria. E 2 irmãos, eu e meu mano, o Zeca, que está aí. Por sinal, ele está comemorando hoje é dia do soldado. Eu vi o comandante do nosso quartel aqui. Eu quero cumprimentar, porque hoje é o dia do soldado também. Está aqui presente, muito obrigado. Muito obrigado. Temos 3 filhos. A Leone Maria, que é a minha esposa que está aqui, que é uma santa, é professora, e foi professora, um aluno aqui está presente. O Edson da Rosa foi aluno da minha esposa, da minha mulher, a Leone. A Leone Maria é professora, ela tem, Ézio, ela tem uma identidade com a tua família e contigo. Ela, veja que eu fui bem, escolhi bem. Ela é nascida lá na Mulada, na Criúva, e eu conheço aquela região bem porque tive para palmilhar muito tempo para poder conquistá-la. Mas ela depois veio a Caxias, nós estamos casados há 58 anos. E tudo de bom que acontece na minha vida é em agosto. E esse convite, o casamento, também foi em 30 de agosto, já se vão 58 para 59 anos. Então, eu dizer que nós temos 3 filhos. Nós temos a Fabiana, que é psicóloga, a Graziela, que é advogada, e o Francisco Ricardo, que é publicitário.
Nenhum deles está a Caxias nem próximo, por isso não estão aqui presentes. Mas eu quero agradecer por ter essa família que, como muitas aqui, se fica feliz em tê-la. Não, é para frente aqui, né? Aí. Não. Tá, eu deixo contigo. Eu quero falar agora um pouquinho. Eu sempre falei dos outros, das pessoas. E hoje eu tenho que falar um pouco de mim. Eu sou conhecido como Chico da Caixa. Eu, na realidade, quando eu nasci, em 1943, era uma época muito difícil. Em julho de 43, a minha mãe passou por um grande susto. Nós moramos perto da Gasola e Trave da época, e a Gasola e Trave, no mês de julho de 1943, teve uma explosão, bem perto de onde nós moramos. Morreram 8 funcionárias mulheres, inclusive a nossa vizinha, eu sou vizinho da família Fórmulo, Montrosa e Fórmulo, a Dona Maria, e ela era vizinha nossa, a Graciema Fórmulo, que hoje é nome de rua. Aliás, as 8 mulheres são nomes de ruas em Caxias do Sul, prefeito. E foi um impacto muito grande que ocorreu em julho. Em função desse impacto, a gente sofreu muito porque a minha mãe estava no último mês de gestação. Foi em julho, eu nasci em agosto. Mas o importante é que, com esse processo todo, que ocorreu lá, a gente passamos por um momento muito difícil, de dificuldades muito acentuadas em função do que ocorreu. Eu me criei junto com a minha avó, que a minha avó se chamava Joana Rosarinho Giovanna Barca dos Rosarim. E ela ficou viúva com 26 anos, 27, e com três filhos para criar. E a minha mãe era uma delas. E o que ocorreu foi que ela exerceu muita influência sobre todos nós. Nesse período, em 43, a minha avó, Joana, quis colocar o nome, indicou o nome do Francisco, que era meu avô, que tinha falecido aos 30 anos. Ele faleceu na gripe espanhola. A minha mãe disse o seguinte: bom, se é Francisco, vamos preencher com de Assis. Aí foi Francisco de Assis Spendorello. Nesse período, o que ocorreu foi que encontraram para me batizar. A pessoa que escolheram para me batizar chamava-se, que era o meu padrinho, Cirilo Rosarim. Mas o Cirilo Rosarim, que era irmão da minha avó, não queria me batizar porque disse que ia morrer. Não queria. E foram postergando. Mas a minha avó era decidida, pegava a carretinha e ia lá na colônia, ia lá, e como não conseguia convencê-lo, ela falou com o padre Franzói, disse: ó, padre Franzói, é o seguinte, o senhor me dá uma cartinha aqui, diz que domingo tem uma missa solene e o senhor precisa da presença do Cirilo, que era meu padrinho. A minha avó foi lá, levou a carta e ele se comprometeu que vinha. Quando ele chegou na igreja de Lourdes, que era de madeira, pequenininha, às 10 da manhã, levaram para a pia batismal. Ele levou um susto, mas me batizou. Fazer o quê? Estava lá. Só que a minha madrinha era a minha avó, que estava junto. Batizaram. Faziam festa no almoço, na janta, foram fazendo festa. Quando ele foi embora, levava 1h30 para ir até na colônia dele. Quando ele saiu, 10 horas,
saiu para a colônia. Quando chegou na porta da casa, 10 para meia-noite, deu um infarto e ele faleceu. Perdi o meu padrinho no dia do batismo. Aí ocorreu que a minha avó foi me assumindo também, a avó Joana me assumiu, e eu fui fazendo um trabalho. Houve aquela consternação, mas eu fui me encaminhando, né? Fui me encaminhando sobre esse aspecto dramático que ocorreu, que abalou todos da família. Feito isso, eu quero colocar aqui, estou contando um pouco da minha vida rapidamente, estou vendo o tempo, e vou mencionar que eu tive uma infância maravilhosa, só que como nós éramos pobres, tínhamos sérias dificuldades, tínhamos umas vaquinhas de leite com a minha avó, ali no bairro de Lourdes, Espaço Grande, e aos 7 anos eu comecei a entregar leite, que foi muito importante para que eu pudesse estudar, entregava leite de manhã. Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar. Aliás, aos 13, eu estava no movimento estudantil, a Livraria Popular dos Estudantes, em Caxias do Sul. Gerenciei sozinho e pegava o pessoal para trabalhar assim. E lembro que o primeiro cliente que eu tive foi um professor primário, na época, rural. Chama-se, está vivo, Abrelino Vicente Vazata, que me estimulou muito e que me arrumou clientes para poder trabalhar. Feita essa passagem, em seguida, eu fui trabalhar numa fábrica de Santos, Zambelli e Companhia. E, inclusive, e deve estar aqui, eu fui trabalhar com Orlando Barcarolo, com Nilo Tomasi, e o filho do Orlando Barcarolo deve estar por aí, que é advogado. E está por aí. Está aí ele. E aprendi muito. E descobri uma coisa muito interessante, que talvez vocês saibam. Eu descobri que os santos, na realidade, têm a nossa imagem, a nossa presença e nossa imagem. E descobri isso porque houve uma crise. O santo que mais vendia era São Francisco de Assis. E vendia para o norte e nordeste, era impressionante. De repente pararam as vendas. Era o carro-chefe do Zambelli. Se reuniram. O que se descobriu? O Nilo, que era o que fazia, o mestre, o que moldava as imagens, ele tinha feito um São Francisco mais próprio da nossa região, branco, mais branco, não era moreno, como era de praxe. Quando ele passou a produzir os morenos, aconteceu que as vendas tiveram um aumento considerável. E eu creio que lá eu aprendi com o Nadir Dalemole, com esse pessoal todo, o processo da própria vida e o aprendizado. Ele disse para mim que ia ser médico. Eu disse, se for médico, você é advogado. E, de fato, conseguimos realizar isso aí tudo. Eu também desejo aqui colocar o tempo da Caixa Econômica Estadual. Eu comecei na Agência São Pellegrino, depois, em 67, vim para a Agência Centro. E na Agência Centro, eu estava dizendo há pouco, 90 mil clientes de 67 a 78. E entre os clientes dessa cidade, eu realizei 87 mil empréstimos. Eu disse na reunião lá do gabinete que quando a gente vai para a política, em 78 eu me elegi deputado, a gente sempre imagina que coloque alguma coisa na gente nesse sentido. Achava impossível, porque eram empréstimos
hipotecários, habitacionais, pessoais, universitários que foram iniciados aqui em 1967, que nesse período todo haveria alguém que não pagasse. Eu emprestava dinheiro para gente que foi para os Estados Unidos e me mandava, através de cheque especial, para fazer o pagamento. E ocorreu uma coisa impressionante. Todos, com o correr dos anos, todos efetuaram os pagamentos. E eu lembro, nessa data, que eu tive um momento muito especial. O presidente da Caixa era o Simval Sebastião Guazelli. Em 67, foi lançado o primeiro plano habitacional hipotecário do Rio Grande do Sul. Foi feito o primeiro empréstimo para os estudantes da universidade, em 67. Foi lançado empréstimo hipotecário e empréstimo rural. E nesta época, em 67, nós fizemos, eu creio que até hoje, o maior empréstimo habitacional já tido no Rio Grande do Sul, e também depois refinanciamos todas as obras. Quem é que estava lá está presente aqui e que representava uma empresa muito sólida, chamada Sulenge, que tinha 2 sócios, o Rogério Isle, que não está mais conosco, e o Dagoberto de Lima Godoy. Foi este um momento assim em que a Caixa Econômica viveu Caxias do Sul. Ela conviveu aqui com esta terra graças ao empreendedorismo, dinamismo do Dagoberto de Lima Godoy, que foi depois o grande responsável pelos pavilhões da Festa Nacional da Uva. Ele merece, porque me honra com a presença, uma salva de palmas. Eu queria mencionar que quando eu cheguei na Caixa, a título, a Caixa ficava na caixinha de fósforo, bem no centro aqui de Caxias. E eu tinha 2 vizinhos muito importantes, que moravam nos apartamentos. Era chique, quem morava ali na caixinha de fósforo era os pró-homens de Caxias. Era o Vitório Três e o Milton Conceição Stutz, que foi subcomandante e comandante aqui do nosso Exército. E aí eu tinha dificuldades, não tinha uma clientela, e fui fazendo amizade com o Vitório Três, que oferecendo um cafezinho. Passava ali 1h10 todos os dias, tinha cafezinho para ele e para o comandante, para o Milton Conceição Stutz. E aí eu não tinha clientes, tinha pouca gente, estava no início. Tudo era feito no Banco do Rio Grande do Sul. O Estado investiu tudo, professoras, todo o pessoal recebeu pelo Banco do Sul. Eu fui fazendo amizade com o Vitório, e Vitório se queixava. Olha, Chico, eu não aguento mais, é muita gente. Eu estou num nível diferente, eu trabalho com a indústria e o comércio, mas eu estou com esse pessoal todo aí. Tu vê, professoras, funcionários, CE. E ele foi falando, disse para ele, quem sabe, Vitório, tu me dá uma mão, eu estou com pouco cliente, eu estou matando cachorro a grito aqui na frente. Quem sabe tu me manda alguma coisa para cá? Ele mandou um magistério, mandou professores pagarem. E aí, qual foi a estratégia que adotamos? Oferecemos empréstimo, nós tínhamos empréstimo particular, que era nosso forte. A gente saía lá pedir quem é que queria fazer empréstimo. E fui com isso agregando simpatia, criando isso aí. E com o passar do tempo, acabamos nos tornando digamos, a agência cresceu de uma forma espetacular. E o Vitório veio fazer Daí ele visitava, a agência foi ampliada um pouco. Ele foi lá e visitou a agência, ele e o Stutz, disse, mas escuta, que deu o cofre? Digo, eu não uso cofre, nunca usei cofre, mas não, só tenho cofre para trocar tal dinheiro, mas cofre para segurar não tem. Onde é que está depositando? No Banco do Brasil.
Eu disse, olha, tem uma proposta, Vitória, tu me manda mais umas folhas, eu vou começar a depositar contigo. Todo dia, tu não precisa... Tchê, é o melhor negócio que tem, tu não faz trabalho e vai aumentar todo dia o teu depósito. Aí fizemos isso, fizemos essa parceria. Durante todo o tempo, eu nunca tive cofre, sempre depositei. E era um tempo tão espetacular que a gente tocava o dinheiro, atravessava a praça com esses recursos, com pastas, e não ocorria nada, era uma coisa maravilhosa. Então, eu quero dizer aqui que na Caixa começou um trabalho muito interessante. Na realidade, eu sempre abri a conta corrente dos clientes. Eu queria saber tudo dos clientes. E dava... Lembram que a Caixa tinha o símbolo negrinho do pastoreio? E eu mandei imprimir, o Guazelli, presidente, me liberou para imprimir cuias e bombas de chimarrão. Precisava criar clientes. Então, quando vinha alguém lá, eu dava a cuia. Diz, olha, se tu me trouxer mais um depositante, mais um cliente bom, eu vou dar a cuia. Se tu trouxer a tua esposa e tal, ele vai receber o símbolo da Caixa, o negrinho do pastoreio. E aí começou a haver um movimento muito grande nesse sentido. E, com isso, eu tive que ter a participação também, porque aí a gente recebia o seguinte, com o correr do tempo, tinha uns que ficavam doentes, outros precisavam de dentista e tal, e aí que eu fui socorrido por amigos que estão aqui, inclusive eu vi. Para dentista, o doutor Oscar Sartori. Médico, o doutor Mário Postiglione. E eles iam ajudando o crescimento da Caixa de forma porque eu estava atingindo exatamente a população. Eu tive, então, grande apoio de todos nesse sentido. Eu queria também mencionar, está aqui colocado, de que havia uma festa que nós tivemos há pouco, a escolha da Rainha e das Princesas. Era a festa da uva. Em 65, o presidente era o presidente do Banrisul, Ottoni Minghelli, e me convidou para participar. Eu comecei a participar, então, na festa da uva, como tesoureiro, e a Caixa fazia todo o trabalho, venda de ingresso, colocação na bilheteria, atendimento nos pavilhões, tomamos conta de tudo. Em 69, o presidente era o Lívio Gazola. Ocorreu o seguinte, o Lívio Gazola era muito meu amigo, todos os dias, 8h30 da manhã, ele vinha na Caixa. Se lembram que foi feito uma casa da Madesat no centro de Caxias. No centro de Caxias foi feita a casa da Madesat. Uma manhã eu cheguei lá, 8 horas da manhã, eu olhei, estavam desmanchando a casa da Madesat. Liguei para o Lívio, não, fui lá. Escuta, mas como é que estão desmanchando aqui? Faltam 10 dias para terminar a festa. Disse, não, nós temos aqui uma autorização, uma carta, nós negociamos, nós compramos, está aqui a assinatura. Aqui, ó. Assinou Lívio Gazola aqui a assinatura. Eu olhei e digo, mas tchê, alguma coisa não está certa. Era um pessoal de Flores da Cunha que estava com os caminhões desmanchando a casa. Liguei para o Lívio saiu correndo, chegou esbaforido, mas olha aí, ó, já demoliram metade aqui da sede, com a tua autorização. Mas eu não, vamos lá. Chegamos lá, ele olhou a assinatura, ficou na dúvida, se ele tinha assinado ou não. Mas claro que não tinha assinado. E aí, avisamos a polícia, veio a polícia e tal, e o pessoal com a casa mexida, a casa desmanchada. Aí ele perguntou, Chico, o que tu acha? Digo, eu acho o seguinte, eu conheço essa assinatura, mas é a minha? Não. A tua assinatura tinha em Caxias uma pessoa, como é geral, dá para situar o nome? Era o Garibaldi. O Garibaldi, Lino Garibaldi, era o maior imitador de assinatura. Nunca pisou dentro da minha agência, da nossa.
tinha falsificado a assinatura dele. Aí o Gazola ficou muito preocupado, enfim, conseguimos restabelecer, queixa para a polícia e tal, só que o Lino Garibaldi, quando tinha problemas, ele era muito amigo do secretário Lamezon, de Porto Alegre. Ele se homiziava lá na casa do Lamezon, Porto Alegre, que era secretário. Enfim, conseguimos passar esse episódio e, com isso, nós fizemos, então, a Festa da Uva de 1965. De 69 foi, eu falo de 69 do livro Gazola, de 72 foi com o Mário Ramos, que foi o presidente e que teve uma lucidez imensa, porque foi com ele a compra dos pavilhões da Festa da Uva. 2 pavilhões da Festa da Uva foram comprados pelo Mário Ramos quando era prefeito. E em 75 foi a Festa do Centenário. Festa do Centenário com o presidente Humberto Bassanese. E houve um episódio seguinte. Quem estava fazendo a construção dos pavilhões era Sulenjo com o engenheiro Dagoberto Godoy. E não tinha mais recursos, não havia mais recursos. Então, nessa época em 75, se estava buscando empréstimos de 10 milhões de cruzeiros na época, que a Caixa não tinha como atender. O Bassanese, comigo, nós andamos 3 meses, todos os dias à tarde, em Porto Alegre, buscando esses recursos. E não tinha como sair. Precisava uma autorização do Banco Central. Desculpe, da SUMOC, Superintendência da Moeda e Crédito. Quando se foi buscar essa autorização, não havia condições, mas tinha um general chamado Otero Vale, que era diretor forte, que veio de Brasília, que comandava realmente o Guazelli a Caixa. E aí nós não conseguimos dobrar, tinha que passar por ele. Aí ele gostava muito de caçar. Aí o que combinamos aí com o Bassanese? Quem é que caça quem aqui? Tinha o Ivo Rossi, chamava de Curucaca, que era um grande caçador. Botamos o Ivo Rossi caçar com o general e conseguimos uma autorização de Brasília e foi autorizado 10 milhões para a Festa da Uva quando o nosso amigo Dagoberto concluiu aqueles pavilhões todos. E ficou a dívida de 10 milhões. Espetado aonde? Na agência Centro comigo. Ocorreu que a festa foi uma maravilha, passou tudo, e aí chegou a hora de pagar. Só que, para fazer o pagamento, a Festa da Uva não tinha condições, não tinha recursos para pagar. E foi indo. E se passaram os meses, e o general me ligava para falar com ele. Eu sempre ia quando ele não estava. E dizia, general, tive aí, o senhor não teve. Quando chegou no 11º mês, tinha que resolver. Aí houve a troca de governo, assumiu o Alceu Colares. O Alceu Colares chegou a uma situação, porque aí chegou nas mãos dele, tem que resolver. Ele resolveu assumir os recursos e a Festa da Uva, prefeito, passou para o Estado. O Colares ficou mais ou menos um ano e meio, e disse o seguinte, nos chamou, olha, quer saber de uma coisa? Já paguei a dívida, pegue de volta a Festa da Uva. E a Festa da Uva voltou a ser de Caxias do Sul. Eu só quero passar aqui. Onde é que... Está aqui. Só passar aqui, né? Aqui. Meio, tá. Passou. Eu quero mencionar aqui um outro episódio que esta casa viveu muito. Está aqui colocado, dá para fazer a leitura, e eu trouxe isso porque esta casa aqui teve uma participação decisiva na questão, presidente, na questão da Rota do Sol. E temos que lembrar, eu não me lembro de reunião que tenha estado e que ele estava presente que não tenha falado na Rota do Sol.
Nelson Sbabo. E esta casa puxou essas condições para que se pudesse fazer, que houvesse essa rota que hoje tem que ser ampliada, mas que fez com que tivéssemos acesso aqui ao nosso litoral. Já estamos dando uma lida aqui na questão, e eu quero... Quantos minutos eu tenho ainda? 10? Então, eu quero passar para frente aqui esse processo. E mencionar aqui, especialmente, que eu quero mencionar aqui, que eu passei, em 67, antes de eu entrar na gestão pública, eu lecionava lá no Imigrante, técnicas comerciais, que eu lecionei no Carmo, o SPB, e técnicas comerciais no Imigrante. E nessa época, estava lá, no Imigrante, 2 que foram meus alunos. O Euclides Sirena, que está aqui presente, hoje está sempre há 30 e tantos anos nessa casa, trabalhando, foi um dos alunos, e o Osvan, que trabalha com o meu amigo Walter Minusculi, que está aí. Eu não vi o Osvan aqui, mas foram os 2 primeiros alunos que eu tive lá no Imigrante. Depois nós tivemos lá no Imigrante o Marim, o Edson da Rosa, foi aluno também do Imigrante, o Eugênio de Bastiani, o Carlos Quadros estudava no Imigrante também. Foi o primeiro presidente da Microempa. Tá? Eu vi por aí que ele está aí, era aluno também. O Eugênio de Bastiani, enfim, o Emir Alves da Silva, que mandou um abraço, também foi estudante lá do Imigrante. E eu quero dizer que aprendi muito lecionando. Lecionei uma vida inteira, primeiro no Carmo, no Imigrante, e assim fomos. E eu acredito que eu quis colocar essas memórias para que não fosse esquecido o trabalho que foi desenvolvido e que tantos hoje aqui, naquela época, estão nos honrando. Eu vou seguir para poder... seguir aqui. Mas... estou consultando aqui. Eu queria mencionar, antes do Legislativo, na questão da atuação que houve da gestão pública, de que, na gestão pública, eu fui secretário da Habitação e Ação Social, que vem mais adiante. Vou falar um pouquinho. Volta uma. Vê se está aqui. Desculpa, volta uma. Essa água está aqui embaixo. Tá? Hein? Sim. Essa água está aqui embaixo. Tá. Isso. Esse aí está certo? Está combinado. Se não fosse tu, eu não estava salvo. Mas eu queria me referir ao trabalho que eu desenvolvi a nível aqui de executivo na Prefeitura de Caxias do Sul. Eu iniciei como secretário de Habitação e Ação Social. E também da saúde. A saúde começou na Habitação e Ação Social. 4 meses depois se criou a Secretaria da Saúde. E esse é um período em que nós desenvolvemos ações no sentido de fazer com que houvesse um plano habitacional. O secretário que me antecedeu, o Isidoro Zorzi, tinha encaminhado a questão jurídica. E aí,
Quando eu estava nessa época em Porto Alegre, quando houve uma reunião com o Guazelli e o Mansueto Serafini Filho, para fazer um plano habitacional que contemplava 5.000 residências. Foi um dos maiores planos que houve no Rio Grande do Sul. E aí resolveram me premiar, eu estava na superintendência, para vir administrar, sob a concordância dos dois, da administração da Caixa, que dava o financiamento, e da Prefeitura de Caxias, para que eu viesse aqui administrar a Secretaria da Habitação e Ação Social. Foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na vida, porque, de fato, aí tive a inserção nos bairros, a inserção do que representa a habitação para esse povo. E lá nós criamos, então, um plano habitacional que contemplava bairros que não tinham nada, era terra nua. Então se fez os terrenos e se distribuiu por, eu colocando aqui alguns bairros. Os bairros que se criou, por exemplo, o Reolon, o Bom Pastor, a Vila Leão, Cabos e Soldados da Brigada Militar, Pioneiro, Pôr do Sol, Vila IP, Santa Fé e outros, estou colocando aqui. E para poder fazer isso, nós fizemos um plano em que os que iam residir lá, 3 meses antes, eram escolhidos na lista imensa que havia e faziam um treinamento. Nós treinávamos o pessoal para ir lá. E como a casa, o contrato foi feito só a casa, as instalações sanitárias, nós criamos a prefeitura se instalou no bairro, aqui no bairro, ali em Caxias, com as instalações para poder toda a parte de sanitários serem feitas. E que se começou a fazer esse trabalho. E, junto com isso, eu tive uma amizade muito grande com Nelson Proença, que era o pró-homem do Sarney, era a época do Sarney. E aí ele se instituiu no Brasil, uma das primeiras que houve aqui, a chamada vaca mecânica. O que era a vaca mecânica? A vaca mecânica, a gente colocava soja e saía leite de soja. Se começou a fazer os atendimentos nos bairros carentes. Criamos uma padaria com a vaca mecânica, com leite, se distribuía nos bairros, em pontos pré-determinados, nos bairros mais necessitados, esse trabalho. E eu creio que a vaca mecânica, esse trabalho todo, criar uma imagem positiva para que nós pudéssemos fazer em Caxias, através do Exército. O comandante aqui era o general José Cardenal de hoje, mas ele era, na época, era coronel, em que se fez chamadas operações ACISOS, Ação Cívico-Sociais. Se criava todos os entes que tinham influência em Caxias, participavam, organizavam os grupos e íamos nos bairros com tudo determinado, programado. Se ficava lá 90 dias naquele bairro, trabalhando tudo que eram as necessidades do bairro. E com isso se criou um grande apoio popular, e mais do que isso, esses mutirões fizeram com que nós multiplicássemos o trabalho sem necessitar, não tínhamos condições através da prefeitura. O que eu quero mencionar aqui é que foi um trabalho empolgante, um trabalho maravilhoso, e onde nós vimos a força que existe das lideranças de bairro, que realmente elas fizeram a diferença. Eu vou mencionar aqui, já, que, feito esse trabalho, nós tivemos foram feitas ao redor de, eu creio que, 4.000 habitações. 4.000 habitações foram feitas nesta época, fora as reformas que se davam no bairro. Se entrava no bairro, se terminava o trabalho dele. E, em seguida, prosseguindo, nós
tivemos aí o resultado das casas, foram 1.400 casas construídas. E em mutirão, 4.000. Reformas e alterações. Bairros inteiros, como está aí, foram criados. E eu queria também mencionar um pouco, estou vendo aqui, aqui tem, depois disso, feito esse trabalho, que foi um trabalho base, de 89 a final de 91, início de 92. E aí ocorreu, em 92, depois nós vamos passar, que 92 é que começou a minha atividade na prefeitura, que eu concorri à eleição com o prefeito Mário Vanem. Eu concorri de vice-prefeito. E também eu quero mencionar aqui que as secretarias que eu participei, começando com o José Ivo Sartori, que eu fui secretário do Urbanismo, saindo... eu fiz a eleição para prefeito, ganhei de 92, 96 eu concorri a vereador, fiz a eleição para prefeito, para vereador e permaneci durante 16 anos entre a Câmara e os casos que se colocam aí. E também aqui conta um pouco a história que foi desenvolvida. Eu tive um apoio muito grande do prefeito Mansueto Serafini na habitação. Depois do José Ivo Sartori, foi secretário do Urbanismo. E com o prefeito Alceu Barbosa Velho, fui secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, que eu pretendo falar um pouquinho. Acho que podemos passar. Pode passar? A atuação no Legislativo caxiense foi muito intensa. Foi muito intensa. E eu acho que mencionei aqui, nessa questão que houve das ações comunitárias dos bairros, vou repetir porque vale, eu tive sempre um apoio muito grande de dois profissionais que agrupavam ele como foi próprio dele, que é o Oscar Sérgio Sartori, que está aqui, eu vi que ele chegou, e Dr. Mário e a Maria Helena Ostiglione. Eles realmente, o que pegaram, o que tinha de atendimento, foi uma coisa extraordinária. E eu vou seguindo aqui, passando. A atuação do Legislativo está aqui, os mandatos. Tive a honra de ser 3 vezes presidente da Câmara. Criamos lá o memorial da Câmara, o setor de informática, o auditório, a imprensa, como sistema de comunicação, a TV Câmara, que fez 21 anos agora, e o anfiteatro. Aliás, quantos minutos eu tenho ainda? 5 minutos? Eu vou ser rápido. Eu só vou colocar o seguinte, o anfiteatro, só para contar uma historinha, o anfiteatro, eu marquei data para a inauguração, mas os móveis, quem tinha ganho a licitação era uma empresa do Paraná, cadeiras, mesas, tudo que precisava tinha vindo do Paraná. Mas eu tinha marcado a data e feito os convites. Só que, no dia da inauguração, estava vazio. O caminhão atrasou, não veio nada. Eu lembro que o prefeito Sartori, e com os convidados todos lá, o prefeito Sartori não queria vir de jeito nenhum. Eu fui lá no gabinete dele e trouxe, meio amarrado, o Sartori, porque era um vexame, o Sartori para fazer a inauguração do anfiteatro, que realmente depois está montado, está lá à disposição. E aí o Sartori perguntou para mim, mas o que eu vou fazer lá? Olha, Sartori, vou te dizer uma coisa, tu vai ter um grande benefício. Mas qual é o benefício? Tu inaugura um negócio sem nada, nem tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem nada lá. Digo, mas tem um padre. Tu ganhando a bênção do padre já é uma grande coisa que tu faz, tu está precisando. Aí consegui convencer, levei lá o Sartori, até discursou, discursou. E daí, os dias chegou, então, instalar agora a instalação do gabinete. Eu creio também
que, na época, eu fui muito combatido para ter instalado lá a TV Câmara, que hoje está prestando serviço, que esse é o objetivo, presta serviço à comunidade. Tá, o Edson aí sabe bem quanto serviço à comunidade está sendo prestado através disso. E eu vejo aqui a imprensa, que eu não tinha nem saudade, a imprensa, inclusive, que tem informações através da TV Câmara, de forma permanente, diária, e eu acho que também é uma forma de fazer com que houvesse transparência às ações, ao trabalho da Câmara de Vereadores. Eu queria chegar agora... tem que passar. Já está chegando. Antes de chegar aí, eu queria mencionar o seguinte: eu tive uma preocupação na minha vida administrativa e política, sempre de procurar pessoas jovens que pudessem ter um futuro. Eu tive a satisfação e a alegria de ter comigo trabalhando, estão aqui, o João Ues, que é uma liderança muito grande, é presidente do SAMAI, e que ele começou a trabalhar comigo. Eu fiz exploração de menor aos 12 anos, porque ele foi apresentado e tinha aquele programa Edson, Vereador por um Dia, e ele participava com brilhantismo. Achei que ele seria uma liderança muito boa, muito grande, incorporei ele, entre aspas, no gabinete, e ele foi o primeiro estagiário do Rio Grande do Sul, foi o João Ues. Também, depois, o Adriano Bressan, que está aí, também se incorporou, outra liderança muito forte, vereador de Caxias, o Michel, que está aí, o Fábio Vanin, que estava conosco, e quando chegou no final, ele disse para mim: Chico, eu acho que vou seguir a política. Eu disse: o teu tio, Mário Vanin, seguiu, mas eu vou te dizer uma coisa para ti. Eu vou te dar um conselho na vida. Tu vai seguir, mas primeiro ele estava estudando e tinha passado para fazer pós-graduação e depois fez mestrado e doutorado para fazer pós-graduação. Digo, estuda, tu tem vocação para ser um grande advogado, um grande jurista. Não é jurista como dizia aquele meu cliente: eu sou jurista. Como é que tu é jurista? Empresta dinheiro a juro. Não era o caso dele. Não. O Vanin era para ser jurista mesmo. E está ele aí agora com uma carreira, esteve lá conosco muito tempo também. E eu lembro, inclusive, esteve conosco muito tempo, faleceu há pouco o Guilmar Chies, né? O Bianchi, o Dr. Ponce. Enfim, nós tínhamos uma turma altamente preparada. E o Michel, que está aí também, que é uma grande cabeça pensante, não pelo tamanho, mas pelas ideias que ele tem. E eu creio que se preparou aí uma geração, fora as colegas que estavam, uma geração toda que pode fazer um aproveitamento bom de Caxias do Sul. Eu tenho uns minutos ainda, porque então vou concluir aqui rapidamente dizendo o seguinte: eu queria agradecer muito aos que estiveram aqui. Eu sei, Rodrigo Postiglione, que 40 pessoas que estão aqui são convidadas tuas. Então, eu queria agradecer muito que confiaram no Rodrigo, e eu espero também não ter decepcionado, contando um pouco da minha história, da minha vida. E eu estou cortando algumas coisas aqui, porque senão eu não chego ao fim, com o tempo demarcado. Mas eu queria mencionar aqui o seguinte: colocaram aí o folclore que dizem que é meu, eu não sei, eu creio até que não seja, mas em todo caso eu vou assumir porque estou aqui de público, sou o único que estou falando. Quando eu entrei na Caixa, o Guazelli disse para mim: Chico, o negócio é o seguinte, nós vamos mandar imprimir aqui um cartão, vamos tirar de presente, e agora é o seguinte, não é teu nome, Francisco de Assis Pendorello, não vai funcionar. Vamos botar Chico da Caixa. E ele mandou imprimir um cartão onde ele coloca Chico da Caixa, gerente da Agência Centro. Aí, quando eu assumi, não tinha
estava difícil de arrumar clientes. Aí nós iniciamos na agência, que começou na antiga, depois foi para a agência nova, aqui na frente do bar, que tem Bar 13. Iniciamos um programa que começava às 1h30 da tarde, começava 15 para 1 e até as 2 horas. Qual era o objetivo? O objetivo era arrumar clientes de peso que multiplicasse. Foi o tempo que se abriu a poupança. E eu queria que os diretores do Eberle viessem depositar comigo. Mas estava difícil. Não era fácil. Quer dizer, competir com o Vitório 3, competir com o gerente do Banco do Brasil, que dominava a praça, depois usavam gravata, camisa, eu usava uma roupinha, uma calcinha e uma camisa de manga curta, não era fácil. Mas aí o Calixto Massimiliano Razia simpatizou, entrou lá, disse: Chico, eu vou abrir poupança e vou te trazer cliente aqui. Digo: se tu trouxer, eu tenho um programa aí, da 15 para 1, às 2 horas, que o cara pode contar a vida dele aqui. Tem muita gente que ouve. E eu tenho contratado a radiodifusora, que transmitimos para a radiodifusora e tal. Vamos começar contigo. Aí o Calixto contou a vida dele lá e tal. Eu já tinha o pessoal que estava lá para aplaudir, aplaudiam ele, cumprimentavam. E digo: agora é o seguinte, quem passar por aqui vai ser o gerente. Peguei, botei um crachá, gerente da agência, toma conta do meu gabinete. E eu não gostava muito de ficar no gabinete por uma razão: todo mundo fumava. Era o tempo que se fumava ainda. Todo mundo fumava. E o meu gabinete, vou te contar, era uma fumaceira só. Eu fumei até os 40 anos. Nunca comprei uma carteira de cigarro. Em compensação, não tem marca que eu não tenha fumado. Aí abrimos o programa com o Calixto. Aí o Calixto fez propaganda e tal, falou, damos o crachá, batemos palma e ele assumiu como gerente. Eu disse para ele: Calixto, toma conta, o que tu decidir aí, eu assumo. Ele disse: mas só tem pedido aqui? Eu digo: mas isso é a vida que eu tenho, né? Vamos em frente. Mas ele me trouxe todos os diretores do Eberle da época, passaram por lá. E outras figuras que tinham interesse, a gente colocava lá. Aí, para incrementar, eu achava que estava faltando alguma coisa. Aí nós tínhamos lá, contratamos músicos, então, e trovadores. Então tinha o Viramundo, o Quebra-Queixo, o Xerenga, que eram de casa. Depois veio aqui, chegou da fronteira aqui, o Cabeleira. O Cabeleira fazia poesia, fazia verso, a gente dava o nome. Ora, mas aí começou o pedido, todo mundo queria participar. Né? E a gente batia a palma até com as orelhas, era uma beleza o negócio. E aí a clientela ia aumentando, e começou a aumentar, eles traziam. E eu acabei realmente recebendo na época. O Eberle era o grande esquema, aqueles diretores todos propagaram. E aí começou uma outra coisa interessante, ainda na agência antiga. Começamos a abrir postos de serviço. Eu tinha ido, em nome da Caixa, para Minas, o xodó era abrir postos de serviço. Então, abrimos postos de serviço onde? Primeiro, Eberle, o Plínio Backendorf, aqui, que tinha o cartório, abrimos no fórum, porque o juiz despachava na agência, não tinha muito espaço, arrumei um espaço, uma sala especial para o juiz despachar. Depois a Companhia Estadual de Energia Elétrica, e te dizendo, no fórum, foram 10 postos de serviço. E aí começou realmente a criar... Aí o pessoal disputava para poder fazer as apresentações porque com o Viramundo, com o Cabeleira, com os trovando e colocando isso, vou te contar, todo mundo saía satisfeito. Aí conseguimos realmente aumentar muito o número de clientes e a agência cresceu muito lá. E também nós passamos a ser, junto com a Matriz de Porto Alegre, as 2 maiores agências de movimento e de fundos de dinheiro, de recursos. Né? Eu quero mencionar agora aqui, para terminar, algumas coisas que foram colocadas aí. Eu tenho
deve aparecer aqui. Ah, está aqui, ó. E quando tinha festas em Lourdes, eu era o apresentador das festas de Lourdes. Está aqui, ó. Aí estava o radiotécnico que cuidava. E graças a esse microfone aí, é que eu conquistei a minha mulher, a Leone. Deu uma festa de igreja de Lourdes muito grande, eu estava apresentando, e aí vi uma morena muito bonita lá no meio, fui me informar o nome dela, e aí eu mesmo, olha, um admirador seu mandou uma música, se mandava música, e comecei a mandar música para ela. Mas na terceira música eu vi que ela ficou mais entusiasmada, digo, mas sabe de uma coisa? Dinheiro para pagar um copo de frutas, eu tenho, para mim também. Fui lá e conversei com ela e tal, me apresentei, digo, olha, quem sabe a gente come aqui um suco de frutas aqui. Aí ela aceitou, conversamos, eu disse, mas quem sabe a gente conversa aqui, é muito barulho e tal. Aí conversamos, fomos até a pracinha, primeiro passei até a pracinha do Monumento ao Imigrante lá embaixo, sentamos lá, e aí eu comecei, mas só que é o seguinte, eu não consegui namorar ela em seguida, porque o pai dela, que era um cara lá da Criúva, conhece, lá da Mulada, ele andava com 2 revólveres e um terceiro que, se falhasse os 2, ele tinha um. E ele tinha pela Leone uma paixão especial, que era a filha dele e tal, e eu acho que ele foi se informar do futuro genro e não passou no primeiro teste. Eu tive que aguentar mais um tempo aí, né? Melhorar a minha vida, depois entrar para a Caixa e tal, para começar a namorar. E depois, enfim, casamos, estamos fazendo 58 anos de casado, agora dia 30 de agosto. E eu estou feliz porque estou contando que esse serviço público de doação, ele rende, às vezes rende até casamento. Mas eu contei já a história da Caixa, dos crachás que o gerente recebia, era o gerente com crachá, com palmas batido, com a radiodifusora transmitindo e com os versos dos trovadores e a gaita, a música que se tocava. Também os brindes sobre a conta eu já coloquei em parte, mas na abertura dos brindes, eu dizia sempre, porque eu queria cativar o cliente, olha, o que acontecer na tua vida, da tua família, pode contar comigo. Só que é o seguinte, eles levaram a sério a história, então ficavam doentes, eu tinha que arrumar com o doutor Mário Postiglione no hospital. Se deve um problema com os dentes, o doutor Oscar é que atendia, o Sartori. E aí foi aumentando o negócio, foi aumentando. E eles, com isso, foi multiplicando, e eu realmente atendia e vinculava. E dava os brindes para o pessoal a gente dava. E quando se apresentava lá também, tem uma fábrica em Caxias, que era do bairro Cruzeiro, que ela só trabalhava para fazer bombas, aquelas bombas de chimarrão, e as cuias. Tamanho era o que se comprava. O Guazelli achava, me chamou em Porto Alegre uma vez, presidente da Caixa, disse, Chico, eu acho que tu está vendendo cuia e bomba, porque não é possível. O que tem vindo aqui de pedidos para cuia e bomba, não é possível. Aí expliquei para ele o que ocorreu e tal, mas o senhor veja como é que está indo a Caixa, como ela está indo bem. Não, então continua, toca para frente. Porque eu ia para Porto Alegre, quando eu queria falar com ele, ia para Porto Alegre na sexta-feira, que ele vinha para a fazenda do Cipó na sexta de tarde, à noite. Eu pegava carona. Então, ele não tinha, era obrigado a me ouvir. Eu aproveitava essas viagens para contar isso e ter algumas vantagens que eu tinha, no sentido de agência. Convites para eventos familiares e correntistas, inclusive para ir a velórios. Quando eu atingi a marca de 300 afiliados, a Leone disse para mim, não, quando dá 160, 180, eu disse, olha, nós vamos quebrar. Não dá. Tu tem 300 afiliados, fora os que te convidaram para o casamento. Aí eu fiz o seguinte, me convidaram para ser padrinho, eu dizia para ele, olha, tu é novo, viu, Nelsinho? Tu é novo, o Nelsinho trabalhou muito conosco, nos ajudou muito lá na prefeitura. Tu é novo e eu também espero viver um pouco. Então é o seguinte,
eu agora te dou um presente, mas quando tu fizer 18 anos, tu vai dar presente porque eu preciso receber, explicava para eles. E aí começou a funcionar. Então, à medida que eles iam fazendo 18 anos, eles entregavam um presente na agência e eu entregava para outros que me convidavam para padrinho, né, para poder atender. E a Leone ficou muito satisfeita, porque dava feio o negócio, não dava? Então, hoje, eu não calculo bem, mas eu devo ter hoje 400 compadre, comadre, padrinho, porque era batismo, crisma, né, casamento. Então, deve ser mais ou menos isso. Por isso que quando eu saio, aliás, tem uma coisa interessante. Se alguém quiser me acompanhar, eu aceito. Agora, quem tem me acompanhado muito é o Rodrigo Postiglione e a Patrícia. Porque a minha mulher, as filhas e o filho, não querem me acompanhar mais. Porque cada quadra eu levo 1 hora, mais ou menos. E nos bairros, então, eu não saio, porque entro para tomar café, tomar cachaça, que é pouco, vão falar baixo. Então, eu não tenho mais companhia. Eu estou arrumando agora, fazendo a penitência da vida dele, o Rodrigo, que tem me acompanhado, e outros, porque lá em casa eu não tenho mais quem me acompanhe nessas saídas. Então, eu quero mencionar aqui que, no caso, nós estamos aqui... tá, isso aí. Outra questão aqui que comento muito, mas eu tenho que explicar. Por que eu vou a tantos velórios? É que eu avisava o seguinte, se morrer alguém da tua família, conhecido, eu estava pensando em pegar os vivos depois para clientes, tu avisa que eu quero estar presente. Se lembro que as capelas mortuárias ficavam... Primeiro tinha único, tinha capela mortuária, era o Cúrtulo, que andava sempre com borboleta e camisa branca, né? Ele me conhecia nos velórios e mandava agradecer que via. Mas depois veio os Fórmula aí, com as 3 capelas que tinha aí embaixo. Acontece o seguinte, os velórios, eu quero que eu entenda o seguinte, eu estudava, à noite eu lecionava, estudava, então eu terminava 10h30, de vez em quando jogava futebol à noite, com um que está aqui, que foi grande amigo, faleceu, o Plínio Meuranza, o professor Valentim também, o Wilson Dallavec, o Gregoleto, era um time que nós tínhamos lá, jogava de 10h30 em diante. Mas daí vejo o seguinte, daí o que é que eu fazia, se chegava um pouco mais cedo? Ia para os velórios. Sempre tinha 1 ou 2 lá na capela. E quando vai rareando, assim, depois das 11, 11h30, porque naquela época não se parava, não se fechava a capela, era toda noite. Eu ia conversando com o pessoal e tal, e arrumando clientes, né? Com devido respeito aos falecidos, arrumando clientes. E aí aconteceu o seguinte, que o pessoal, achava interessante, sempre saía de madrugada de lá. A minha mulher não conseguia entender no início, mas depois que ela começou a me acompanhar, ela descobriu que era velório mesmo que eu ia. E vou dizer para vocês, eram tempos diferentes, hoje não se faz mais, eram tempos diferentes, e eu percorria e fiz muitos amigos, muitos clientes em velório, porque era o tempo que a gente conversava aí o pé do ouvido e tal, e podia influenciar. E para colocar aqui o seguinte, quando o prefeito fez viagem, o Vanim, viajava, eu substituí 52 vezes como presidente da Câmara, que eu fui 3 vezes, ou como vice-prefeito, estive 52 vezes como prefeito. Então, num dos... Não, acho que tem que voltar atrás aqui. Isso. Só numa das idas, o Vanim foi para a Alemanha e ficou fora 40 dias. Eu recebi por escrito dele uma série de recomendações que eu não li até hoje. Se alguém for à prefeitura e descobrir, por favor, leia. Mas era o mínimo seguinte, cuidar a orientação, cuidar da prefeitura. Ele deu tudo que a orientação estava lá, eu nunca li. Aí eu disse para ele, mas escuta, era a Semana Farroupilha. Eu digo, sabe uma coisa? Eu tenho 3 CTG que eu faço parte, eu vou fazer o seguinte, vou trazer esse pessoal para a prefeitura e vou fazer um baile aqui na prefeitura.
Aí todo mundo levantou, diz, mas é o seguinte, tá? Diz o seguinte, mas e o carpete, todo mundo tinha que trocar o carpete, mas o prefeito Vanim não queria trocar o carpete, porque achava que não tinha motivo. Aí imagine esse pessoal de bota, espora, dançando naquele salão da prefeitura, o que sobrou daquele carpete? Aí foi um escândalo danado. Eu sei só que o seguinte, falaram para a esposa do Mário, que é educadíssima, fina, a Vera Vanim, que estava acontecendo lá. Ela ligou para ele na Alemanha, dizendo, olha, o vice aí está acabando com a prefeitura. Mas o que está fazendo? Olha, gravou, olha aqui, o que é isso? Estão fazendo um baile crioulo dentro daquilo. Aí o Vanim me ligou, disse, prefeito, eu estou fazendo um favor para o senhor não tem coragem de trocar o carpete? Eu agora tenho motivo, não sobrou nada do carpete, nós fizemos o baile e fizemos, trocaram o carpete. Eu vou concluir dizendo o seguinte, eu estou contando a festa, só para terminar aqui, lá na Câmara, tem uma fotografia aqui, essa visita do Papa, tem uma fotografia daqui que aparece um bebedouro de pássaros. Os pássaros vinham e batiam de encontro ao vidro. E aí consultamos universidades, faculdades, ninguém sabia como resolver o problema. Aí era um drama, porque era espelhado, eles vinham dessa direção, de lá para cá, batiam no vidro e morreram, os pássaros iam morrendo. Aí consultamos e tal, criamos universidades que tratavam disso, especialistas, tudo a gente aplicava e não resolvia. Um dia chegou um caboclo e disse assim, mas qual é? Expliquei para ele, olha, está vendo disso com os pássaros e tal. Disse, mas tu não descobriu ainda o que tem que fazer? Tem que botar alpiste embaixo. Tu pondo alpiste embaixo, eles não vão bater no vidro, eles estão querendo comida. Aí o Bianchi, que era o financeiro, o Bianchi, e mais uma turma, vocês se cotizam, vão comprar umas alpistes. Compraram uns 3 quilos de alpistes, jogamos lá. Os pássaros desciam, não iam mais de encontro à parede, se alimentavam. Então, nós fizemos a inauguração, aí eu fiz um bebedouro, fizemos a inauguração de um bebedouro para pássaros. Vocês veem o número de presenças que tinha, só foi quem era obrigado, não tinha ninguém. Mas inauguramos, que até hoje, um bebedouro para pássaros lá na prefeitura. Eu quero mais 2 minutos para contar uma história de alguém que viveu nessa casa há muito tempo. O Vanassi trabalhou, acho, presidente, mais de 30 anos aqui nessa casa, o Valmor Vanassi, se elege vereador. E eu estou fazendo, terminei metade da Câmara, no período, nas 3 vezes que fui presidente, e estávamos criando a estrutura interna. Pioneiro, me lembrei do teu pai, do Esgualdo Pioneiro, para contar essa história, lá de Cazuza Ferreira. Aí estava colocando a questão que eu estava falando para vocês, era sobre a cafeteria. Bom, divide toda a divisão. Aí o Vanassi foi na Câmara, pegou uma argumentação, leu lá, meia hora de discurso, que tinha que criar capela mortuária, que a Câmara tinha que ter capela mortuária. Era no lugar que eu queria pôr a cafeteria. Não tinha como convencer o Vanassi. Ele fazia discurso todo dia que podia falar, falava. Então, fazendo uma injustiça, onde é que se viu uma casa como essa não ter de jeito nenhum, não ter capela mortuária aqui e tal. Eu não queria. E aí fui fazendo lobby com o pessoal. Aí, numa sessão, eu perguntei assim, quem é o primeiro dos vereadores que quer morrer? Ninguém levantou o braço. Não, eu estou insistindo, tem alguém que nos próximos 10 anos está planejando morrer? Ninguém levantou o braço. Digo, então, Vanassi, a tua tese da capela mortuária vai por terra. Não é possível que ninguém queira morrer e queira fazer a capela mortuária aqui, dentro da Câmara, para velar quem? Só pode velar vereador. Vereador, ninguém quer morrer. E aí o Vanassi se convenceu,
E aí criamos a cafeteria que está até hoje lá. E eu quero mencionar também, aqui rapidamente para concluir, as minhas idas para Caravaggio. Quando eu fui a Caravaggio, logo no início, o João era estagiário, devia ter uns 13 ou 14 anos, e nos encontramos sem combinar, e eu olhei para o João com um sapato daqueles bico fino, lustro, coisa mais bonita, uma calça branca, coisa espetacular, e perguntou para mim: Chico, onde é que o senhor vai? Digo: eu vou voltar a pé. Mas como assim? Sim, eu sempre faço isso, volto a pé de Caravaggio. E aí o que eu disse lá no salão: mas por que volta a pé? Não, eu recebi tantas graças na vida que eu não preciso agradecer, só agradeço voltando, rezando para os outros. Ele duvidou, disse: mas eu vou junto. Tá, então vamos juntos. Só que era o seguinte, isso fazem 20 anos, eu acho, 19, 20 anos, era tudo sem asfalto, sem nada, era grama pura e terra. Imagina depois de andar uns 150 metros, como é que estava o calçado e a roupa do João. E aí nós passávamos os romeiros vêm, quando vêm em grupo, eles vêm cantando louvor ou rezavam. E aí a gente reza junto, pelo menos enquanto eles passam, depois continuava. E aí o João teve a primeira experiência dele, que custou um par de sapatos novo, uma calça, eu tenho certeza também, mas com isso nós mantivemos as peregrinações. Enquanto eu pude ir, eu sempre fiz isso, sempre fazia nesse sentido. E o avô do Vanim, que está aqui, ele, lá pelas tantas, na terceira, eu creio que fez, ele até fez um churrasco e mandou me avisar: olha, se você só comer bergamota e laranja, não vai dar. Tu come um churrasquinho primeiro para criar uma base e depois tu continua a procissão. E foi feito assim. Eu quero encerrar, teria mais algumas histórias, mas creio que o meu tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a paciência, agradecer a todos e mencionar especialmente um grande agradecimento para o Rodrigo Postiglione e todo o grupo dele que veio aqui. Foi o prestígio dele que trouxe aqui, não foi para me ouvir, foi o prestígio dele para almoçarem juntos. E também trazer meus agradecimentos, que foram colegas quando nós cursamos a faculdade. Fiz Direito, mas depois fiz a faculdade junto com a Annalise Carrer e com o Gelson. Então, eu encerro aqui agradecendo muito a todos. Eu teria mais algumas histórias, mas o tempo está terminando. Agradecer a presença de todos, em especial da dona Leone Maria, das minhas manas, do meu irmão, e a cada um se considere saudado e leve no coração. Tem alguns, saíram agora, tem alguns que de vez em quando me ajudaram muito, contando histórias que muitas são verdadeiras e que, com isso, provaram que nós podemos sobreviver e trabalhar desde que tenhamos coragem, determinação e também o bom humor, às vezes rir da gente mesmo. Muito obrigado, presidente Celso. Muito obrigado, agradeço demais. Assim que agradece a presença de todos. Nos vemos novamente, então, na próxima segunda-feira, com palestra do Jorge Gerdau e Johann Peter. Até segunda. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor.
Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Próxima exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão.
estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar, a Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora, minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos.
agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.